Olá, boa tarde. Estamos aqui em mais uma Domingueira do Leão. Que legal, 16 horas, horário de Brasília. Você está bem? Tudo bem? Hoje a gente vai compartilhar o mesmo estúdio. Eu vou estar aqui do meu lado, em vez de ele estar num outro espaço, ele vai estar aqui no mesmo espaço. A gente vai falar de uma coisa que, graças a Deus, entre eu e ele nunca aconteceu. Procurar com o outro provas voluntárias. Nada, as nossas provas são todas amorosas, de boas realizações. Que bom, não é? Daqui a pouquinho você já sabe quem é. Nós estamos aqui em nome do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, esta instituição abençoada, iluminada, grandiosa dentro de nossos corações, de nossas almas. Nós temos aqui conosco 40 idosos. Olha, queremos o maior bem, é uma instituição que cuida desse pessoal com carinho, exatamente como uma família. Por isso é que o nome é um lar, e não qualquer outra denominação que normalmente as pessoas aplicam, sem nenhuma crítica a ninguém. Mas enfatizamos bem que a nossa fundadora, a dona Dagmar, sempre fez questão de dizer: isto aqui é um lar, e é espírita, e é uma nova alvorada para todo mundo. Por isso, Lar Espírita Alvorada Nova, carinhosamente conhecido como Leão, uma instituição que tem amplo espaço, tem uma frente de trabalhos maravilhosos, desde a evangelização, educação espírita para a criança, para o jovem, para as pessoas que moram na redondeza. Temos atendimento magnéticos, temos serviços colaborativos com outras casas que vêm prestar atenção aqui, as pessoas que têm deficiências, enfim. É uma instituição que merece ser apoiada, conhecida, e certamente você já sabe e se liga também, como nós nos ligamos no Leão. Convido você e todos nós que estamos aqui a fazermos uma oração para darmos início a esta nossa domingueira. Deus Pai amado, gratidão imensa pela vida, por mais esta bênção, oportunidades sempre renovadas. Gratidão por Tua inteligência suprema que nos envolve e nos acolhe a todos, favorecendo-nos sempre com as melhores bênçãos, oferecendo-nos sempre as melhores oportunidades de aprendizado e crescimento. Que a lei de progresso, a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade nos envolva a todos, em todos os momentos de nossas vidas, de tal maneira que aproveitemos o melhor esta grande bênção que é viver. Que a Tua paz esteja conosco mais uma vez. Então aqui eu vou trazer para nós o nosso muito querido e para mim bem mais querido ainda, que é um filho, né? Filho do corpo, filho da alma, o nosso muito amado Maxime. Olha onde é que ele está aqui, bem literalmente ao meu lado. Vamos lá? Cadê o Maxime? Ei, aqui está ele. Tudo bom, Max? Seja muito bem-vindo. Vou deixar aqui microfone, auditório, espaço, tudo para você vir falar aqui dessas provas voluntárias. Mas às vezes, Maxime, deixa eu te deixar só uma pergunta. Tem pessoas que passam por algumas provações, privações, tentações. Será que tudo isso é voluntário mesmo? Será que é a gente que escolhe? Será que isso está aí para a gente enfrentar bem? Responda essa e todas as outras nossas dúvidas. Deus te abençoe e Deus te ilumine. Ô, Painho, para quem sabe, né? É o nosso pai, é o nosso primeiro instrutor de espiritismo, a quem temos a honra, a alegria, a felicidade de ser um filho nesta vida e um aprendiz, certamente de muitas. E estamos aqui para falar sobre esse tema. E hoje a gente vai falar sobre esse item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Capítulo 5 é o capítulo onde Allan Kardec se debruçou sobre o estudo de uma das bem-aventuranças, a bem-aventurança na qual Jesus fala do sofrimento, bem-aventurados os que sofrem, ou bem-aventurados os aflitos, em outras traduções, bem-aventurados os que choram, mas em todas elas, bem-aventurados esses que sofrem, pois que serão consolados. Então Jesus promete esse conforto, esse consolo para os que sofrem,
E Allan Kardec faz um estudo juntamente com os espíritos desse capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, e merece muito a nossa dedicação, nosso estudo, nossa meditação. Pessoalmente, nos momentos de maior aflição, quando a gente experimenta uma dor, uma desilusão, uma decepção ou alguma situação da vida que nos deixa o coração um pouco mais pesaroso, geralmente quando recorremos a essa obra, seja já com a mente focada ou mesmo deixando que ele seja aberto, né? Quando eu digo o livro, de forma, entre aspas, aleatória, é quase sempre naquele capítulo que vai ser aberto. Às vezes a gente vai abrir num item chamado O Mal e o Remédio, às vezes a gente vai abrir no item A Felicidade Não É Desse Mundo, e aí a gente vai entendendo que o bem e o mal sofrer, e aí a gente vai entendendo como é a visão espírita, como é a ideia do que significava para Jesus apresentar bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Porque, de outro modo, se a gente não tivesse todo o entendimento, bastaria para a gente pensar: se eu sofro, logo encontrarei o conforto espiritual, logo encontrarei essa consolação. Mas os estudos, tanto pelas mãos do codificador, que logo no início do capítulo tem vários itens nos quais ele vai apresentar o esquecimento do passado, as causas anteriores, causas atuais das aflições e uma série de tópicos para sedimentar o entendimento, que apresentam explicações, motivos de resignação, por exemplo, é um item muito importante para todos nós, para entendermos o sofrimento e não haver desespero, e não haver descrença em Deus, e não nos acharmos desprestigiados do amor divino por causa disso. Então, Allan Kardec inicialmente abre o capítulo, estuda as passagens do Evangelho atinentes a esse tópico, e logo em seguida vem uma seleção maravilhosa de diversas mensagens ditadas pelos espíritos superiores. Sobre o bem e o mal sofrer, como falamos, o mal e o remédio, que apresenta lá a fé como esse grande remédio para todos nós nos momentos maiores das nossas aflições. A gente vai ver itens sobre melancolia, enfim, uma série de questões, de tópicos, de pontos que merecem nossa meditação. Tem até um que é muito curioso, que chama assim, se fosse um homem de bem teria morrido. Essa é uma passagem que é até muito comentada entre os espíritas, né, mais brincalhões, que quando um amigo esteve enfermo e quando voltou e melhorou, normalmente o espírita diz assim, se fosse um homem de bem teria desencarnado, teria morrido. Então é sinal de que ainda tem muita coisa para experimentar, para experienciar, para viver aqui na Terra. E não deixa de ser uma verdade também, mas é uma leitura que merece sim a nossa visitação e meditação. Mas hoje nós escolhemos o item 26 desse capítulo, intitulado Provas Voluntárias, o verdadeiro silício. Nós não vamos nos deter na leitura integral, porque, embora não seja tão longo o texto, são 5 parágrafos, mas talvez para quem está nos ouvindo, não é? Nos assistindo agora, fique um pouco monótono. Então a gente convida que você pegue o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o item 26, e depois faça uma leitura integral, enquanto nós aqui vamos trazer alguns apontamentos sem a intenção de cessar qualquer, vamos dizer assim, completar todo o aprendizado sobre esse item, porque são várias reflexões que a gente vai tentar tirar, mas podem ter muitas outras. Então, logo no primeiro parágrafo, antes da gente falar do primeiro parágrafo, vamos buscar aqui o título da mensagem. Provas voluntárias.
Primeiro, interessante que às vezes nós talvez estejamos buscando provas voluntárias que a gente fica a pensar. Olha só, filosoficamente a gente poderia chegar a essa reflexão, não fosse a gente ter lido já, meditado algumas vezes na mensagem espírita, mas como Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, nós poderíamos pensar, bom, eu quero ser um bem-aventurado, então vou procurar sofrer. Então isso seria buscar provas voluntárias. Então essa é uma das primeiras reflexões que a gente vai tentar abordar. Vou procurar provas para mim? Isso Allan Kardec vai deixar bem claro no segundo parágrafo. Bom, embora a gente vai abordar, como eu disse aqui, embora eu tenha dito primeiro, mas já a verdade vai ser daqui a pouquinho. Porque primeiro, provas voluntárias. Então significa que eu estou me voluntariando a trazer provas, ou trazer sofrimento, ou trazer dores para a minha experiência, para a minha jornada. E aí, logo depois, ainda no título da mensagem, o Espírito, que é um anjo guardião, assinou como um anjo guardião, intitulou também O Verdadeiro Silício. É importante a gente saber o que significa silício, para que a gente entenda a ideia da mensagem. Mas o silício é um material utilizado, ou vamos dizer assim, não sei se ainda é praticado, não fui a fundo procurar, mas no passado, alguns religiosos acreditavam que precisava machucar o corpo para adquirir uma certa purificação, para adquirir um certo privilégio, vamos dizer assim, espiritual. Então amarrava, muitas vezes, no corpo, na perna, na cintura, no braço, uma espécie de corrente que tinha uns cravos que penetram na pele, e à medida que você vai apertando, aquilo vai machucando. Então, aquilo é o silício, né? Então, quando é que as pessoas faziam aquilo? Quando queriam fazer alguma penitência, quando acreditava-se que, por exemplo, fez algo errado e queria pagar por um erro cometido, então macerava, maltratava, machucava o próprio corpo. Então, utilizando o quê? Utilizando o silício. Alguns até se batiam, se machucavam, mas esse termo silício, então, tem relação com essa ideia de machucar o corpo. Mas o Espírito diz o seguinte, o verdadeiro silício, como a dizer, qual deve ser, então, essa busca? Qual é essa prova voluntária? Porque o silício é voluntário. Quando as pessoas, os religiosos, aplicavam no próprio corpo, era por uma intenção voluntária. Às vezes até alguém poderia dizer, faça isso, aperte um pouquinho mais o silício, bote um pouquinho mais, esmague um pouquinho mais, deixe sangrar um pouco mais. Podia ser até uma orientação, mas não era uma obrigação. Aquilo ali era de forma voluntária. Então, de que forma a gente tem que buscar as provas voluntárias? É isso que vai abordar o tema. Mas eu queria destacar uma curiosidade, antes da gente adentrar nesse aspecto, é que a mensagem foi ditada por um anjo guardião, por um espírito, né, que acompanhava aquele grupo, não se identificou como sendo de um ou de outro médium específico, ou de um trabalhador, ou se do grupo, mas enfim. E aí, eu queria mencionar aqui, no Livro dos Espíritos, a pergunta de número 495, os Espíritos de São Luís e Santo Agostinho, eles afirmam assim, não receais nos fatigar, no caso nós os espíritos, com vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco, sereis assim mais fortes e mais felizes. Então, a gente deixa aqui essa sugestão, essa orientação, e o próprio Santo Agostinho, assim como São Luís, eles disseram que a gente não fique preocupado em fatigá-los com perguntas, com pensamentos, procurando uma relação com eles.
porque a gente assim vai ser ainda mais fortes e mais felizes. Porque muitas vezes o nosso anjo protetor, o nosso anjo guardião, o nosso espírito, o espírito amigo que está vinculado a gente, ele quer encontrar um espaço na nossa vida, quer encontrar um espaço dentro do nosso coração, na nossa mente, para poder nos instruir, para poder nos inspirar, para poder nos orientar. Mas tantas vezes estamos fechados, tantas vezes estamos reclusos, tantas vezes estamos apegados em outras coisas do mundo tão e muito material, ou em objetivos tão materiais, que nos esquecemos do nosso próprio anjo da guarda. E aí, às vezes, o nosso anjo da guarda, ele precisa, muitas vezes, entrar em contato com outro amigo encarnado, tentar sensibilizá-lo para ver se nos desperta, quando a gente já poderia ter esse vínculo de forma muito mais rápido, de modo muito mais seguro, se a gente os buscasse na nossa oração. E acho muito bonito quando em outras religiões ensinam as crianças desde cedo, né, a oração do anjo guardião, do anjo protetor, dando a ideia de que Deus nos presenteou não por nosso mérito, não pelo nosso merecimento, mas pelo seu amor e por sua misericórdia, nos permite ter alguém muito mais do que supervisionar, mas alguém para nos acompanhar, alguém para nos auxiliar nessa estrada tão difícil que é o nosso anjo guardião. Mas o tema não é esse, mas quis destacar porque foi uma mensagem ditada por um anjo guardião. E aí, quando trata-se de anjo guardião, podemos dizer que são espíritos de ordem elevada, né? Mas aí isso fica para um outro estudo que a gente poderia fazer sobre essa temática. Então, nesse primeiro capítulo, vou aqui utilizar umas anotações para a gente poder comentar, que esse silício, então, está dando a ideia de uma prova voluntária, porque você bota no corpo, você aperta. Então, Allan Kardec, o anjo guardião, esse texto foi do anjo guardião, não foi de Allan Kardec. Então, o anjo guardião, ele diz assim: seria então correto buscarmos abrandar o nosso sofrimento? Como a dizer, seria então correto eu tomar um medicamento se eu estou doente? Se eu estou me afogando, eu tentar me salvar, seria correto? Então, naturalmente, a resposta já é óbvia. Só que muitas vezes a gente ainda encontra, mesmo tanto tempo depois dessa mensagem ser escrita, e até espíritas mesmos, que às vezes ficam pensando que aquele sofrimento pelo qual está passando não precisa fazer nada, porque eu preciso passar por essa experiência. E muitas vezes é verdade, precisamos passar pela experiência, mas não significa que precisamos cruzar os braços. Olha só, então, se você está se afogando, não vai tentar se salvar? Vai se deixar ser sugado pelas águas e morrer afogado? Ao doente, então, procurar um médico ou um remédio? E o Espírito nos diz assim, que as provas têm por fim, ou por finalidade, por objetivo, estimular a nossa inteligência, a nossa paciência e também a nossa resignação. E vamos ver em que modo ele nos fala sobre isso. Por exemplo, na medicina a gente é estimulado a buscar remédios para doenças, para enfermidades. A gente pode também pensar do ponto de vista do trabalho, que é desenvolver habilidades, desenvolver características materiais para melhorar o ambiente. Na escola, elevando o nível de instrução. Se a gente nasce em um meio difícil, em um meio em que tem muitas dificuldades, a gente pode ser estimulado ali a buscar meios para vencer as dificuldades, não é? Então, desenvolver a inteligência, uma delas. Paciência e resignação, outras características também que as provas, essas dificuldades nos colocam. Então, o nosso anjo da guarda, né, comenta na mensagem que o mérito consiste em sofrer sem murmurar, sem desesperar, caso de não tenha de ser bem sucedido, porque aí sim existem situações em que as provações
elas têm uma duração maior. E aí realmente a gente vai tentar, a gente não vai cruzar os braços, nós vamos fazer o possível para melhorar a situação, mas não podemos fazer isso murmurando, não podemos fazer isso com desespero. E se não conseguirmos, podemos utilizar daquele ditado popular, que quando não há remédio, é porque já está remediado. Porque se nós passarmos a ter uma percepção de que a vida ela não se extingue com a morte do corpo físico, então a gente sabe que a vida continua e que aquela experiência um dia há de chegar ao fim, ainda que seja pela desencarnação. Mas a verdade é que muitas vezes ainda apegados a esse medo da desencarnação, quando eu falo medo da desencarnação da forma natural, não estou estimulando ninguém a querer morrer a qualquer momento, não, mas a gente tem que entender que é uma situação inevitável para todos nós, mas precisaremos então saber lidar com isso. Uma sugestão, a gente pode voltar nesse mesmo livro que estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá para o capítulo 2, onde Meu Reino Não É Deste Mundo. Allan Kardec deixa 2 mensagens. Uma é sobre o ponto de vista. Essa mensagem sobre o ponto de vista, ela é muito importante, porque nos ajuda a perceber uma outra realidade quando a gente passa a observar sob a perspectiva da imortalidade. Então, o que é sofrimento passa a ter, ou o que é sofrimento para a gente aqui na Terra, sob a perspectiva da imortalidade, passa a ter uma outra, vamos dizer assim, conotação, ou uma outra importância, outro grau de importância. Por quê? Porque a gente começa a perceber que muitas vezes são as dificuldades, são as provas, são esses tormentos que nos acometem, que serão os degraus, como dizia Sócrates, né? Faze das pedras dos teus caminhos, do teu caminho, os degraus da tua subida. Então, as dificuldades pelas quais vamos passando podem ser essas pedras que vamos construindo, mas sem o desespero, sem a murmuração. E aí o Espírito termina esse primeiro parágrafo dizendo assim, que o mérito jamais estará na negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Então não é cruzar os braços, não será cruzando os braços que a gente vai passar pela provação, pela experiência, pelo momento difícil. Pois bem, mas Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Então, seria correto buscarmos sofrer de forma voluntária, e aí os espíritos, quer dizer, eu estou sempre comentando, né? Mas o espírito que, na verdade, embora tenha sido o autor, o anjo guardião, mas ele reflete o pensamento dos espíritos superiores. E aí, a resposta que ele dá para essa pergunta, seria correto buscarmos os sofrimentos voluntários? A resposta ela é sim e não. Então, tem que ter um complemento para a gente entender. Então, é correto buscarmos sofrimento voluntário? É, mas também não é. Mas então, em que situações? Vamos lá. É correto procurar o sofrimento voluntário? Sim, quando o seu objetivo for o bem do próximo. E ele vai explicar. Aí, nesse parágrafo, a gente vai dar uma pausa para ler o parágrafo na hora do comentário. Mas não. A resposta também pode ser não. Quando for apenas pensando em si mesmo, eu vou me machucar, eu vou me maltratar para que a minha alma se eleve, eu vou maltratar o meu corpo, eu vou fazer tal e tal prova ou silício, né? Colocando aqui agora, porque a gente observa em algumas pessoas características de privação ou provações voluntárias apenas para sofrer, sem nenhum mérito, sem nenhuma busca de crescimento, apenas como se fosse um martírio para apagar um erro. E aí, nesse caso, essa não é a ideia. O Espírito até diz que buscar o sofrimento sem motivo jamais nos elevará espiritualmente. Então, não vai ser assim que a gente vai se elevar. Mas quando se impõe um sofrimento para alívio do próximo, aí sim a situação é diferente. Vamos ver aqui o que é que o Espírito comenta
Mas, antes da gente ler esse parágrafo que a gente disse, o Espírito diz assim: contentai-vos com as provas que Deus já vos manda, e não lhes aumenteis o volume, que já de si, por vezes, é tão pesado. Então, muitas vezes, as provas já estão pesadas demais. A gente não precisa ficar buscando colocar mais peso. Isso é desnecessário, a menos que o propósito seja o do auxílio ao próximo. E aí, torturar, martirizar voluntariamente vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecer o corpo de forma desnecessária é uma espécie de suicídio, é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusais. Tal é a lei. Então, identificamos que trazer o silício de forma intencional, essa não é adequada. Apenas por trazer, apenas para machucar, apenas para acreditar, apenas acreditando que aquilo vai me elevar a mais altas esferas, vamos nos desapontar, vamos nos decepcionar. E aí vem agora o parágrafo que eu mencionava. Esse eu vou ler quase que na íntegra. Muito diferente ao que ocorre quando o ser humano impõe a si mesmo sofrimentos para alívio do próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Então, se a gente precisar passar frio ou fome para que alguém tenha um certo benefício, alguém que, por exemplo, está passando frio, então você está lá dividindo uma situação em que tem um cobertor para 2, e você é aquele que cede, porventura, o seu cobertor, então você está se sacrificando. Ali é um verdadeiro silício do que agrada a Deus. Aquele sim. A gente lembra de uma história sempre de Francisco de Assis, quando os seus seguidores, já ele na sua idade bem avançada, numa noite de frio na sua cidade, e os outros freis chegaram com um cobertor para ele. E aí ele diz assim: eu quero usar esse cobertor desde que não haja mais ninguém nas ruas da cidade que estamos, eu acredito que Assis talvez, né? Que não haja mais nenhum mendigo na cidade que não esteja precisando de um cobertor. Porque se alguém estiver precisando de um cobertor e eu estiver usando um cobertor, eu não sou digno. Olha que diferença de raciocínio, de pensamento. Agora, ele não fazia isso para impressionar os seus trabalhadores, os seus amigos ali franciscanos. Era um sentimento verdadeiro, era um sentimento profundo, era um sentimento de altruísmo verdadeiro, de abnegação. A palavra abnegação, o de negar a si mesmo, é assim que a gente deve aprender, deve entender essa ideia do abnegar-se, de estender a mão para o outro, mesmo que a gente precise abrir mão de algo que a gente queira. Mesmo que a gente precise sofrer um pouco com aquilo que a gente está fazendo para que o outro se sinta melhor. Porque ainda que, vamos dizer, Francisco de Assis repasse o cobertor para o outro, ainda que o outro esteja aquecido, existem outras coisas que talvez em Francisco houvesse que não houvesse no outro. Então, mesmo cedendo o lençol, o cobertor, a roupa, ou o que quer que seja, o prato de comida, ele tinha uma satisfação em fazer aquilo e estaria muito mais feliz sabendo que o outro poderia dormir aquecido. A gente lembra, por exemplo, da história que acontecia com a irmã Dulce, em que ela estava sempre ali naquele hospital, não é? E chegava uma pessoa
e ficava olhando para ela, dormindo naquela cadeira meio que desconfortável, e alguém trazia uma cama para ela e dizia: agora que a senhora vai poder dormir naquela cama. E tempos depois a pessoa voltava e não via ela na cama, estava sempre naquela cadeira, e ela dizia que aquilo era uma forma de sensibilizar os outros para que ela conseguisse mais camas para o seu hospital, para o seu local, para poder acolher outros enfermos, enquanto que as pessoas olhavam para ela e sensibilizavam-se com ela, e não muitas vezes com o outro, que era o desconhecido, que era o invisível. Então, para ajudar irmã Dulce, eu vou trazer a cama, mas se fosse para o outro, talvez não traria. Então, e aí ela, sabendo disso, sentindo que era também amada por tantos irmãos, então ela recebia, mas acabava deixando para que outro fizesse uso. A gente tem experiências dessas, às vezes próximas de nós, de coisas mais simples, de coisas mais ou menos nesse nível, que merecem ser replicadas no nosso dia a dia. Mas quanto mais a gente conseguir replicar com um amor verdadeiro e sincero, vamos pensar naquilo que a gente às vezes gosta muito ou quer muito. Por exemplo, a gente vê muitas campanhas de doações de roupas. E a gente faz isso, e é natural, e nós vemos muito isso no meio espírita, e nós estimulamos e damos parabéns a quem faz isso. Porque a gente precisa abrir, vez por outra, os nossos guarda-roupas e observar que temos mais, e se temos mais do que precisamos distribuir com aqueles que não têm, ou que aqueles que têm menos. Mas a gente poderia fazer uma coisa um pouquinho a mais. Porque pouco ou quase nenhum sacrifício tem de eu dar, por exemplo, uma camisa que eu já usei por 5, por 10 anos e eu já não tenho mais, não uso mais, que está no fundo do armário. É válido, é mérito, porque a gente está repassando um bem para alguém que está sem nada. Mas vamos também fazer a seguinte experiência, vamos olhar aquela peça de roupa que você gosta muito, aquela meia quase nova que você comprou, e aí fizeram na mesma semana que você comprou a meia, uma campanha das meias usadas. Aí você agora vai no seu guarda-roupa e vai dizer assim: eu vou pegar essa meia e vou, por mais que eu tenha comprado, foi na loja tal, era a meia bem confortável e nunca usei, mas vou entregar ainda assim, porque vai ser talvez a primeira vez, a primeira experiência que a gente vai ter fazendo isso, de abrir mão de algo que a gente ainda faria uso, aquilo que a gente comprou para nós, aquilo que eu comprei para mim, ou eu ganhei, foi um presente, e aí eu acabei abrindo mão em benefício de alguém. Aí sim, o coração vai sentir aquele pesar. Puxa, a meia que eu tanto estimava, que tinha aquela fofura, não é? Não sei se a expressão é essa, não trabalho na área texto, mas que tem aquele conforto, ou uma camisa, ou alguma outra coisa, ou um item, ou um bem, para a gente fazer a experiência, porque ainda não é a experiência, por exemplo, do óbolo da viúva. Se vocês buscarem, vão lembrar da passagem do óbolo da viúva. Ela é quem deu mais. Mas por que ela deu mais? Porque ela deu do que lhe faltava, então ela tirou do próprio sustento. Talvez quase nada ela pudesse comprar com aquilo, mas era tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha, ela deu, porque ela sabia que na lei da sua religião havia uma instrução de doar para o templo, porque ali ia ser doado para outras pessoas pobres, enfim. Então ela faz aquilo com o coração, e Jesus diz, aqui talvez em toda a história, esse templo aqui nunca recebeu tanto quanto hoje pelas mãos dessa viúva. Mas ela deu tão pouco, mas ela deu da sua indigência, enquanto os outros deram da sua abundância. Então ali ela estava fazendo o verdadeiro cilício, ela estava tendo a prova, a sua prova voluntária verdadeira, porque ninguém iria dizer assim, a senhora tem que, é obrigação da senhora, tem que deixar essas moedas. Não, ninguém falou nada para ela, ninguém a estimulou, mas em seu coração ela sabia que precisava fazer. Foi lá e fez, talvez tendo que, com aquela iniciativa,
deixar de fazer uma refeição, ou talvez a única refeição do seu dia, ou talvez a única refeição dos próximos dias, e ela deixou ali por uma vontade de servir. E às vezes nós temos, né, enormes despensas, enormes guarda-roupas, enormes casas e tantas coisas, e aí a gente certamente vai fazer a triagem por aqueles itens menos usados, mas dia chegará em que a gente vai repartir aquilo que a gente também gostaria de ficar um pouco mais, e quando a gente observar nos braços do outro, nas mãos do outro, ou vestido o corpo do outro, aí a gente vai ter certeza que a gente fez a escolha certa, porque a gente vai ficar feliz, pois o outro se beneficiou com o nosso sacrifício, embora guardadas as devidas proporções, pequenos sacrifícios, mas talvez sejam os primeiros daqueles que ainda vamos ter. E aí o parágrafo continua. Olha só, vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes aos lugares infectos, levar consolação. Vocês que sujam as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar à cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendei a vossa saúde na prática das boas obras, tende em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então aqui dá uma ênfase maior aos aspectos voltados mais à pobreza, muitas vezes material, mas também fala, por exemplo, do acompanhar alguém adoentado. Quantas pessoas no mundo não têm um familiar para estar com ele? É comum a gente vai uma vez ou outra ali, passa no hospital, é um canto, quando vê, às vezes o idoso está sozinho, tomando um soro, e aí o serviço social procurando um familiar, um filho, um irmão, um tio, alguém. Não tem ninguém, é sozinho. Então, olha só quantas pessoas no mundo a gente poderia a gente poderia desprender um pouco do nosso tempo para buscar. Acabamos de conhecer um pouco rapidamente do trabalho do Leão. 40 idosos que estão ali num lar maravilhoso, lar espírita Alvorada Nova. E embora seja um lar, embora tenhamos todo o acolhimento, o tratamento, todo o acompanhamento com todos eles, mas a gente tem certeza que quando um coração novo deseja visitar para conhecer desinteressadamente, trocando, por exemplo, um domingo de praia, um domingo no parque, um sábado que poderia estar com a família e decide ir fazer uma visita, levar alguns gêneros ou apenas levar-se para ouvir as histórias, para conversar, para tocar um instrumento. Enfim, quando a gente decide fazer a troca de algo que seria importante para nós, vamos considerar que nós sejamos aquele assalariado que trabalha 44 horas por semana e resta-nos apenas um pedacinho do sábado e um domingo, e é o dia do nosso descanso. E a gente opta por ir visitar um idoso, uma idosa, que há tempos não vê um parente, porque acontece de alguns familiares, levam o idoso e vão visitar uma vez por ano, e às vezes aquele idoso, aquela idosa passa tantas semanas, tantos meses esperando uma visita, e aí a gente, quando, embora não sejamos, veja, não temos o vínculo é porque é apenas vosso irmão em Deus. Isso é muito bonito. Apenas vosso irmão em Deus, e a gente vai para conhecer, para criar um laço de afetividade, a gente começa a descobrir, e aí deixa eu ler outra passagem aqui, que a gente pode ser anjos consoladores, daqueles que foram, às vezes,
temporariamente deserdados de um familiar, de alguém que apenas deixou lá e volta, como eu falei, tempos depois. A gente pode ser, mas na verdade a gente vai descobrir que nós estaremos sendo muito mais confortados e consolados. Vamos sair de lá muito mais felizes do que quando a gente vai para uma praia, e nada contra ir à praia, tomar um bronze, tomar uma água de coco, né? Banhar-se nas águas do mar, mas a gente vai voltar bem mais aquecido o coração, bem mais harmonizado espiritualmente, porque a gente vai ter a certeza de que a gente fez uma troca que não tem nem como a gente mensurar esses valores, porque são valores espirituais que a gente está trazendo para o nosso coração. E aí dia chegará em que a gente tem até um irmão no outro centro que trabalha conosco, que teve adoentado recentemente, e passou 15 dias, 2 semanas, vai entrar talvez agora para a terceira, vamos ver se ele vai recuperar-se. E ele já está em profundo desespero, porque passou 2 semanas sem ver os irmãos que ele acolhe todas as semanas. Então veja, aquilo que era um verdadeiro, talvez, cilício no início, passa a tornar-se parte da nossa vida, prazer espiritual imenso, uma alegria perene, um sorriso que entra em nossos rostos e fica ali em nosso coração. Por quê? Porque a gente começa a descobrir que quando o sacrifício ele é em benefício do outro, aquilo se torna quase que uma alegria, quase que um prazer, quase que uma emoção que a gente não tem nem palavras para descrever. Jesus mesmo, ele dizia, quando os discípulos falavam disso, se não tem fome ou não vai comer, ele diz assim, meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Olha só, então se o alimento é aquilo que sustenta o corpo, é aquilo que mantém a vida, imagina, então fazer a vontade do meu Pai é o que me sustenta, é o que me dá a vida. Então fazer o bem, vivenciar o bem, ainda que eu precise sofrer para isso, nem sempre a gente vai precisar, não serão provas, não serão verdadeiros cilícios nas nossas vidas, mas às vezes sim. E às vezes não, mas ainda que seja, se a gente estiver fazendo tudo isso para fazer a vontade do nosso Pai, que nos pede, amemos-nos uns aos outros, então estaremos nos alimentando como Jesus se alimentava. Então olha só como essa mensagem ela nos traz grandes e belos apontamentos. Vamos ver aqui que já estamos caminhando para o final. Eu deixei anotado aqui uma seguinte anotação sobre André Luiz. Aqui foi um certo áudio que estourou aqui, mas não tem problema, vai dar tudo certo. Então André Luiz, ele no livro Conduta Espírita, na obra assistencial, e aqui eu estou fazendo uma chamada para todos nós espíritas, ele começa o texto assim, pelo menos uma vez por semana, cumprir o dever de dedicar-se à assistência em favor dos irmãos menos felizes, visitando e distribuindo auxílios a enfermos e lares menos aquinhoados. A gente também lembra no livro Agenda Cristã outra frase de André Luiz que ele diz assim, renunciar com alegria em benefício do próximo. Olha só que interessante, porque a gente aprende sobre renúncia. Puxa, renúncia, eu tenho que renunciar, eu tenho que, né? Parece até assim, eu tenho que sofrer, mas André Luiz, ele foi, vamos dizer assim, capcioso quando ele disse renunciar com alegria em benefício do outro. Então a gente tem que buscar alegria na renúncia, que a gente muitas vezes faz em benefício do outro. Porque às vezes a gente renuncia em benefício do outro, mas fica amargurado, fica chateado, fica triste, fica revoltado, porque é que Deus mandou fazer isso. Não. Então ele foi além, renunciar com alegria. Então não é uma tarefa fácil. Então quando a gente busca o verdadeiro cilício, né, esse sentido verdadeiro dessa renúncia, desse sofrimento, ele tem que vir com o entendimento do porquê. Vou até
puxar aqui um ponto. A gente está aqui com o nosso Jacó, que poderá até pontuar também se desejar, mas a gente escuta muito um pensamento que diz assim: o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Então pensa nisso, e aí peço até desculpa se alguém vai se sentir incomodado, mas é apenas uma reflexão que eu quero extrapolar esse pensamento. Mas diz assim: o que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Aí vamos lá que eu faço exatamente o que Jesus faria, mas se o meu coração não sentir o que Jesus sentia, eu posso estar fazendo uma grande agressão que eu seria incapaz de aceitar e viver bem com aquilo. Porque a questão não é só fazer o que Jesus faria, mas é sentir o que Jesus sentiria. Porque se eu fizer só o que Jesus fez, vou me entregar, vou morrer, vou dar a minha vida, como diz Paulo de Tarso, eu vou dar toda a minha vida para ser queimado, o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver caridade, não vai ter validade. Então não é só fazer o que Jesus faria, a gente tem que entender que, claro, esse pensamento ele é válido, ele é importante, ele é significativo, mas a gente tem que entender que é fazer, mas com o sentimento que Jesus sentia. E aí tem todo um significado agora, porque não é só replicar a ação pela ação, porque Jesus não fazia algo sem sentir, mas às vezes nós fazemos algo sem o sentimento. Nós vamos às vezes para um trabalho sem a vontade de ir. A gente vai e fica pensando naquilo que eu poderia estar fazendo, nas coisas que eu deixei pendentes, na família ou no próprio passeio que nós mencionamos aqui. E aí a gente vai fazer e às vezes o bem não nos fez bem. Por quê? Porque a gente fez o que era para fazer, mas não fez sentindo o que era para sentir. Então, quando a gente refletir sobre esse tema, então ao final, quando a gente devolver a palavra aqui ao nosso Jacó querido, nosso pai querido, pedir para ele falar um pouco sobre isso para enriquecer, porque é um ponto que eu acho que merece a nossa meditação. Não é só replicar a ação, a gente tem que trabalhar o sentimento na ação, porque pode virar uma faca de dois gumes. Eu penso que eu estou acertando e posso estar me martirizando profundamente, que aquilo vai precisar mexer em outros aspectos aí, como eu estou trazendo ele porque é psicanalista, né? É da área da terapêutica, então pode falar até com mais qualidade. A gente faz algo, mas a gente está se martirizando sem esse sentimento da renúncia com alegria. Então, por isso, André Luiz, na nossa percepção, foi muito feliz. Não é a renúncia pela renúncia, porque a renúncia pode ser revoltante. A renúncia com alegria. Então, quando a gente procura a prova, o verdadeiro silício, a gente tem que entender os motivos pelos quais a gente está fazendo isso e fazer isso de coração firme, não para ficar exigindo do outro. Olha, mas eu me sacrifiquei. Ontem assisti a um episódio de uma série que a gente assiste bem compassada por falta de tempo, mas que a irmã estava dizendo assim: mas você cuidou de mim quando eu era nova, depois que os nossos pais morreram. Mas e a irmã mais nova disse assim, a irmã mais velha dizia, mas eu cuidei de você, como a exigir algo. E ela disse assim, mas eu não pedi para você cuidar. Então veja, ela fez um sacrifício, ela renunciou, mas agora ela estava exigindo uma certa responsabilidade pela parte de quem foi cuidada, como se ela devesse algo. E não é assim que a gente deve agir. Nós devemos agir com um coração pleno de amor, com a vontade de fazer o bem, sem a intenção de qualquer retribuição. Então isso acho que é válido para deixar nas nossas reflexões dessa domingueira, mais essa domingueira aqui no Leão. Então vou passar a palavra aqui para o nosso mestre Jacó Melo, para que ele possa dar uma completar essa ideia, né? E ver o que a gente pode absorver. Bom, não tem muito o que completar, eu creio, né? O Maxime foi muito feliz em todas as abordagens, inclusive na seleção bibliográfica. Mas a gente vê realmente muitas pessoas nesta vida que estão machucadas consigo mesmas porque renunciaram, porque quiseram, e depois diziam de si para consigo de que se tratava de uma renúncia altruísta. Lá na frente surge o sentido egoísta daquela renúncia.
Então, este daí é uma situação que constrange, ainda quando a gente lembre na premissa, né? O que é que Jesus faria no meu lugar? Só que muitas vezes nós somos levados a pensar o que é que Jesus faria, mas sem nós nos vestirmos do Espírito de Jesus. Então, quando tudo é feito apenas dessa maneira ou neste limite pequeno, não é que seja ruim em si, é o começo do grande aprendizado. E como todo começo, ele vai ali de degrau em degrau. Lembrando mais uma vez o que ele falou quando ele lembrou de Sócrates, né? Junta as tuas pedras para fazer a tua escada. É exatamente tudo dentro desse padrão. Quando nós estamos aprendendo, muitas vezes, nós fazemos coisas certas, mas gerando resultados, entre aspas, errados. Por quê? Porque a gente acha que, pelo fato de eu ter feito uma prova, o professor tem que me dar 10. Não. O fato de você ter feito a prova eliminou de você uma falta. Mas a prova em si, você tem que cumprir os quesitos que estão sendo questionados. Então, não é de jeito nenhum um acréscimo, nem melhor, nem pior do que o que Maxime já colocava, mas é apenas mais uma reflexão para a gente perceber que é muito comum na vida a gente ler frases, ouvir frases e citações belíssimas, mas que elas só vão frutificar na gente no dia que a gente for se revestindo do espírito da frase, do teor, da coisa profunda. E não somente dizer, bom, se Jesus estivesse aqui, ele não diria o que eu ia dizer, então eu não vou dizer, mas por dentro, e aí por dentro está tudo pegando fogo. É um princípio de aprendizado, e não o cheguei ao ponto em que Jesus estava. Se a gente entende assim, progressivo. Mas se a gente entende o que é que Jesus faria, eu vou fazer, mas sem entrar no âmago do sentido dele, a gente talvez esteja aí um pouquinho atrapalhando, né? Ou se atrapalhando. É isso aí. Então, completou e fiquei feliz. Acrescentou. Vamos fazer a prece? Vamos. Aí você faz a nossa prece agora. As pessoas que tiverem água aí para magnetizar, aproveitem, né, nesse momento de prece. Aí a gente vai e roga aqui, Maxime vai fazer essa rogativa, a gente roga aqui aos bons amigos espirituais para nos assessorarem nesta magnetização. Vamos lá. Deus nosso Pai, Criador das nossas vidas, Condutor dos nossos destinos, graças te damos por tudo que nos dás, pelo que já nos destes e pela infinitude de coisas que ainda nos darás, para sustentarmos as nossas vidas, para mantermos a nossa fé, a nossa esperança, para darmos continuidade ao nosso progresso individual e coletivo. Te pedimos, Pai, que abençoe a todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo, nos acompanhando, seja no momento do vídeo, seja em momento futuro, que todos sintam essa vibração que estamos sentindo nesse momento, e que o Senhor, os bons espíritos e o magnetismo que envolve a cada um de nós que estamos ligados agora nesse momento, que seja repartido, compartilhado e distribuído na nossa água, para ao final desta oração podermos ingerir com toda a fé, com toda a certeza de que estaremos recebendo das tuas mãos, Pai querido, todas as bênçãos que podemos nessa tarde. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Em nome do Leão, agradecemos mais uma vez a sua participação aqui na nossa domingueira. E até breve. Obrigado, Maxime, por ter vindo novamente. Bênçãos para todos nós. Um excelente final de domingo e uma semana promissora e muito feliz para todos nós. Tchau, pessoal.